De onde veio a sua vontade de buscar uma estabilidade, de um dia ser concursado? Isso vem da adolescência, vem da infância, vem depois que você entrou na faculdade? Como foi essa trajetória até você ser aí um dos campeões de concurso aí? Eu atribuo isso à minha avó inicialmente, porque a minha avó sempre teve muito orgulho de me ver em casa sentado lendo um livro. Então eu desenvolvi uma certa habilidade com a leitura desde criança, sempre gostei de ler. Mas atrelado a isso, além da minha avó ser a minha grande incentivadora de certa forma, atrelado a isso, eu acho que a vida promoveu os encontros certos na minha existência. A gente é resultado dos encontros que a vida nos proporcionou. Alguém que, por exemplo, entrou no mundo do crime muitas vezes teve as amizades erradas na adolescência. Eu concordo. E aí você olha, os meus amigos da adolescência e da infância são pessoas extraordinárias, pessoas ótimas, mas não migraram para o concurso. Então não foi influência deles isso. Eu digo que a influência maior se deu em outra coisa que parece que não tem conexão, mas tem, que foi com o esporte. Eu venho de uma família muito simples. E eu morava numa região, assim, de uma simplicidade assim, astronômica, mas que na rua de onde eu morava tinha um clube. E quando eu tinha 11 anos de idade, tinha um professor de tênis novo no clube, ele me viu brincando na rua e ele me convidou para trabalhar no clube. Pode parecer surreal isso, você convidar uma criança de 11 anos para trabalhar no clube, mas na época eu fui convidado para trabalhar no clube como boleiro, pegador de bola de tênis. E eu fui trabalhar tal, e com 11 anos, era criança ainda. E aquilo entrou na minha rotina. Eu trabalhava de terça a domingo no clube, porque o segundo clube era fechado. Eu pegava a bola de tênis e eu comecei a aprender a jogar tênis e comecei a me apaixonar por aquele esporte. Me apaixonar loucamente, a ponto de eu, em algum momento, sonhei em ser profissional de tênis. Hoje eu percebo que isso seria inviável, mas naquela época eu achava que era viável. E eu comecei a me projetar e me dedicar a isso, me dedicar ao esporte. Então eu me preocupava em dormir cedo, eu me preocupava em acordar cedo, eu me preocupava em manter uma rotina dos meus treinos. Eu entendia que se eu saísse na sexta-feira à noite com os meus amigos lá na adolescência, porque isso durou alguns anos, eu trabalhei no clube por alguns anos. Se eu saísse na sexta-feira com os meus amigos, eu me ia prejudicar no campeonato no sábado ou no domingo. Ou seja, o mundo do esporte ele me trouxe a disciplina e o foco que eu só fui efetivamente colher os resultados no mundo dos concursos. Porque eu não fui profissional do tênis, acabou isso não acontecendo na minha vida. Sim. Esse professor de tênis foi mandado embora do clube e o clube passou a não ter mais aula de tênis e eu tive que me reinventar. E essa reinvenção ela aconteceu nos estudos. Inicialmente, para entrar numa faculdade, precisava ser uma faculdade pública, porque eu não tinha dinheiro para fazer universidade. Na minha época não existia FIES. As pessoas podem achar que eu não sou tão velho assim, mas eu não sou tão velho. Mas o FIES, assim, no FIES não existia o ProUni. O FIES ele existia. Não existia o ProUni. E o FIES não era para mim. Eu não sei como é que está o FIES hoje, mas o FIES ele exigia tantos requisitos, né? A pessoa ter fiador, a família ter um nome limpo, que para uma família carente no Brasil hoje, aqueles requisitos não dá, é um requisito impeditivo. Exatamente. O FIES era para classe média baixa. Essa que era a verdade. FIES era, então, e o ProUni não existia quando eu entrei na faculdade. Então, eu precisava entrar na faculdade pública. E eu cheguei a passar na universidade pública para letras, a Unicamp, em São Paulo, coisa que não era muito o meu interesse. E o direito apareceu na minha vida meio que por acidente, porque eu queria mesmo fazer engenharia elétrica. Pois é, cara. Queria jogador de tênis, aí tentou engenharia e aí veio o direito. Veio o direito por meio de uma bolsa. Caramba. Eu ganhei uma bolsa de 100% para fazer direito. E aí então foi uma bolsa de 100%. Foi uma universidade particular. E você, como é que você ganhou essa bolsa? Você fez uma prova? Como é que foi? Então, eu participava, eu fazia um cursinho popular no meu bairro. Um curso pré-vestibular para afrodescendentes. A entidade chama Educafro. E eu fazia um cursinho popular. Era sábado o dia inteiro de aula, das 7 da manhã às 5 da tarde. E você preparava a gente para o vestibular. Puxado. Só que essa entidade tinha umas bolsas que ela distribuía ali para os alunos que preenchiam os requisitos. E eu acabei, uma pessoa focada, voltada para o esporte, que sabia que não podia sair de sexta-noite, que senão... Então, rapidamente, eu tive uma juventude muito trancada, estudando. E eu preenchi os requisitos e ganhei uma bolsa de 100%, mas não para fazer engenharia, para fazer direito. E aí, a gente que tem uma origem simples, a gente não tem muita oportunidade de falar, não é isso que eu quero, eu vou tentar outra coisa. A gente agarra aquilo como se fosse a última coisa que você fosse ganhar na sua vida. Entendi. Eu acho até que foi a última coisa que eu ganhei na vida, porque nada mais me veio de 100% de bolsa. Eu não consigo desconto para nada nessa vida hoje mais. Se o pneu do meu carro fura, eu não consigo nem fazer barato, porque meu carro custa caro,
o borracheiro vê, ele sempre fala, não, tem que fazer tal coisa. Então, aquela foi a última coisa que eu ganhei na vida mesmo, que foi uma bolsa de 100% para fazer direito, que inicialmente eu não queria, mas eu falei, eu tento me adaptar na medida que dá e no momento certo eu vou realizar meu sonho de fazer engenharia elétrica, coisa que não existe mais na cabeça. Não rolou mais, E no concurso, e é isso, fazendo faculdade de Direito, eu sempre, né, me enxerguei nos concursos públicos, porque eu ficava pensando em escritório de advocacia, começar do zero, eu vou trabalhar no escritório, vou montar um escritório, como é que vai ser, onde que eu vou arrumar cliente? Você chegou a advogar depois? Advoguei, foi uma experiência incrível, porque recém-formado, por mais que eu tinha que estudar para concurso público, que essa era a decisão, eu tinha que pegar um ônibus, eu tinha que almoçar, e na minha origem familiar, eu, desde os 13 anos, 12 anos, que eu não recebia dinheiro mais da minha família. Então... Uma coisa que eu percebi foi o seguinte, desde a sua juventude, você sempre colocou uma disciplina e uma rotina. Exatamente. E eu arrisco a dizer que esses foram ingredientes principais para chegar onde você chegou hoje. Eu não tenho a menor dúvida. Como que era a tua rotina de estudo nessa época aí que você começou a entrar no direito? Quantas horas por dia? Como é que estava isso daí, dentro das possibilidades? A minha possibilidade, quando eu entrei na faculdade de Direito, ela não foi tão favorável. Porque eu entrei na faculdade, eu não estava trabalhando, aí depois de um tempo trabalhando, uma vizinha minha conseguiu para mim um emprego na área do telemarketing. Então, e aí São Paulo é enorme, cara. Eu morava num extremo e estudava em outro. Eu demorava 2h30 todos os dias para chegar na minha faculdade, 2h30 de transporte público, 2h30 para chegar na minha faculdade. Então, eu tinha que acordar muito cedo porque eu estudava de manhã. A minha bolsa foi para estudar de manhã, não foi para estudar à noite. E era bolsa, então não tinha que fazer. Então, eu levantava muito cedo para chegar na faculdade, estudava de manhã, saía da faculdade meio-dia e às 2h da tarde eu tinha que estar no call center, que era para o telemarketing, e aí da faculdade até o call center era 1 hora de locomoção, então e aí eu chegava em casa das 2h, eu trabalhava das 2h às 8h, chegava em casa às 10 horas da noite, porque do call center tem em casa mais 2 horas. Então, eu levantava às 5 da manhã e chegava às 10 da noite. Nossa. Era puxado num primeiro momento. E você conseguia revisar o conteúdo nesse meio tempo? Não, nessa época era um estudo... Eu confesso a você que a faculdade de Direito no começo eu senti dificuldade. Era um tipo de leitura diferente, eu não conseguia estudar Direito com qualidade, mas eu consegui tirar as notas necessárias para eu passar de semestre. Só que quando chegou no segundo ano, eu consegui fazer um estágio num sindicato, num departamento jurídico, onde não estou aqui com ideologia de esquerda, nada disso, nem de direita, porque eu não trago isso nos meus discursos, nos meus trabalhos, porque cada um tem o seu caminho e o Brasil hoje não está preparado para a gente ter um debate saudável desse, fura a guerra. Mas a verdade é que no ambiente do sindicato ali as pessoas eram muito humanas. Então as pessoas deixavam eu estudar no momento que eu precisava, semana de prova eu trabalhava menos, se eu terminasse minhas coisas rapidinho eu podia ficar estudando, foi que eu comecei a estudar legal. Cara, isso é sensacional. Você teve uma oportunidade de conseguir estudar, assim... na amizade que você tinha com aquelas pessoas ali dentro do sindicato. Exatamente. Caraca. E eu comecei a estudar, só que tinha um problema. O sindicato não era algo que eu me via a longo prazo. Eu já começava a querer o concurso. E lá em São Paulo, o Ministério Público, o estágio do Ministério Público é por meio de concurso. Que esse foi o primeiro concurso que eu passei. Não o primeiro concurso pós-formado. O meu concurso. Abri o concurso para estagiário do Ministério Público e eu prestei o concurso público. Para estagiário do Ministério Público, com a ajuda desse tempo que eu estudava lá no sindicato. E aí eu passei no concurso para estagiário do Ministério Público, larguei o sindicato com uma dor no coração, porque foi um ambiente de trabalho que eu nunca tive problemas, só tenho elogios. E eu fui para o Ministério Público e lá encontrei uma pessoa incrível. O promotor com quem eu fui estagiário dele 2 anos e 8 meses. Mais da metade da faculdade. A faculdade era 2 anos e meio, metade, né? Então, 2 anos e 8 meses, um pouco mais que 50% da faculdade, fui estagiário dele. Legal. E ele me deixava estudando, cara. Ele falava, eu já conquistei minhas coisas, eu percebo que você tem uma fome de estudos. Cara, fica estudando aí, me ajuda numa coisinha ou outra. 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses do meu estágio foi basicamente estudando para concurso público. Cara, que sensacional. E foi por isso que depois de formado eu passei rápido, assim, vamos dizer. Mas isso te deu uma bagagem. Isso me deu uma bagagem. A bagagem, as pessoas só têm bagagem quando você faz por onde. Quando claro, você está estudando. As pessoas percebiam também. Outra coisa, você me falou uma coisa assim, pô, no começo eu estudava errado. E estudava 8 horas, que na verdade no final, as 3 horas do final valia mais que as 8 horas inicial. Perfeito. Isso vem da imaturidade, falta de bagagem, falta de repertório e falta de técnicas também. Você estava muito perdidão. Se você pudesse virar hoje para um garoto que
está começando uma trajetória semelhante à sua, qual conselho você daria? Por exemplo, um conselho de estudos. Aquele garoto que vira para você e fala assim, Michael, eu consigo 2h30 de estudo por dia, nada mais. O que você aconselharia essa pessoa? Perfeito. Eu aconselharia o seguinte. Primeira coisa, não comece estudando. Comece se planejando. Primeira coisa que você precisa fazer é decidir qual concurso você quer. Os concursos públicos, eles são muito sedutores. Toda semana abre um edital para ganhar 4, 5, 6, 10, 11 mil e você tende a se seduzir toda semana por um edital diferente. Não dá para ser tudo ao mesmo tempo. Os concursos públicos hoje eles estão cada vez mais concorridos. Eu não estou falando isso para desanimar ninguém. Eu acho que o concurso público hoje é uma das coisas mais democráticas que existe porque você bota teu RG lá e você tem que passar na prova. Eu sei que existe uma questão de que cada um tem um ponto de partida diferente porque possuem realidades diferentes. Existe alguém que teve um acesso à educação melhor do que o seu e isso a gente não consegue mudar, mas a gente precisa entender que o concurso público está ali, se você preencher a bagagem necessária, você passa. Entendi. Então você precisa, primeiramente, de planejamento. Esse planejamento tem que começar você tomando a decisão da sua vida. Qual concurso você quer? E foca nisso. Não tenta ficar migrando de concurso. Vai sair um edital bom semana que vem, mas que é muito diferente dos seus estudos, mas daqui a 2 vai sair um que é combinado com os seus estudos. Ignora. Foca ali nisso aí. Depois que você focou no estudo que você quer, você vai descobrir rapidamente quais são as matérias que costumam ser cobradas nesse concurso. E as matérias possuem pesos diferentes, às vezes numérico, ou seja, pontos diferentes numa prova e às vezes de quantidade. Tem mais questões de uma matéria e mais de outra. Então você precisa separar o seu material, e a gente está falando na fase de planejamento, não está falando da fase de estudos. Separar o seu material daquilo que cobra-se mais, daquilo que cobra-se menos. Você tem que começar a estudar e formar a base daquilo que se cobra mais. E essa base precisa ser formada a base de algumas coisas. Você precisa efetivamente ter um tempero. Tudo isso que eu estou falando é como você plantar uma árvore. Se você pegar uma semente, plantar na terra ali fora, pode ser que a árvore vingue, mas vai dar muito mais certo se você primeiro arar a terra, colocar adubo. E isso tudo que eu estou falando aqui de planejamento é arar a terra. Entendi. Bom, chegou a hora de você plantar a semente. Plantou a semente. Você plantou a semente, a árvore vai nascer? Não, você precisa regar. Qual que é esse trabalho de você regar no mundo dos concursos públicos? É você lidar com revisões e resolução de questões. Se você não montar uma rotina de revisões de questões, não vai adiantar nada você ficar só estudando as matérias ali, lendo, grifando uma coisa ou outra, anotando uma coisa ou outra, anotação que você não leu, anota errado, porque vai chegar no dia da prova, sabe o que vai acontecer? Vai dar aquele branco. A maioria dos candidatos eles têm. Os brancos, eles decorrem ou de uma deficiência de aprendizado ou uma deficiência na revisão. E eu falo que a maioria das vezes é uma deficiência da revisão, porque quem está estudando para concurso público quer tentar esgotar o edital, ler tudo, e ele acha que as revisões elas estão sendo perda de tempo na vida deles. Quando, na verdade, eu me atrevo a dizer, com pouco embasamento científico, mas algum embasamento científico, porque eu estudei sobre isso em algum momento, que você aprende de verdade são nas revisões.